Você sabe como criar valor para os acionistas de uma empresa? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilhe conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Nesse vídeo, iremos analisar 7 princípios básicos para ajudar os executivos a criar valor duradouro para os acionistas. Tornou-se moda culpar a busca do valor dos acionistas pelos males que assolam o mundo corporativo. Gerentes e investidores obcecados com os resultados do próximo trimestre falham em investir em crescimento de longo prazo e até mesmo nos escândalos contábeis que ficam nas manchetes dos jornais. Quando os executivos destroem o valor que deveriam estar criando, quase sempre afirmam que a pressão do mercado de ações os fez fazer isso. A realidade é que o princípio do valor dos acionistas não falhou na gestão. Antes, é a gestão que traiu o princípio. Na década de 1990, por exemplo, muitas empresas introduziram opções de ações como um componente importante na compensação executiva. A ideia era alinhar os interesses da gestão com os dos acionistas. Mas a generosa distribuição de opções, em grande parte, não conseguiu motivar um comportamento favorável ao valor, porque o seu design quase garantiu que eles produziriam o resultado oposto. Para começar, períodos de vesting relativamente curtos, combinados com uma crença de que ganhos de curto prazo alimentam os preços das ações, incentivaram os executivos a gerenciar ganhos, exercer suas opções cedo e sacar oportunisticamente. A prática comum de acelerar a data do vesting para as opções de um executivo na aposentadoria acrescentou mais um incentivo para se concentrar no desempenho de curto prazo. Naturalmente, essas deficiências foram obscurecidas durante grande parte daquela década, e a governança corporativa ficou para trás à medida que os investidores assistiam os preços das ações subir 2 dígitos. O clima mudou drasticamente no novo milênio. No entanto, com os escândalos contábeis e um declínio acentuado do mercado de ações, desencadearam uma erupção de colapsos corporativos. A erosão da confiança pública que se seguiu levou a uma resposta regulatória rápida, mas, notavelmente, a passagem de 2002 pela Lei Sarbanes-Oxley, a que exige que as empresas instituam controles internos elaborados e tornam os executivos corporativos diretamente responsáveis pela precisão das demonstrações financeiras. No entanto, apesar das SOX e de outras medidas, o foco no desempenho a curto prazo persiste. Em sua defesa, alguns executivos afirmam que não têm escolha se não adotar uma orientação de curto prazo, dado que o período médio de retenção para as ações em fundos gerenciados profissionalmente caiu de cerca de 7 anos na década de 60 para menos de 1 ano hoje. Por que considerar os interesses dos acionistas de longo prazo quando não há nenhum? Esse raciocínio é, sem dúvida, defeituoso. O que importa não são os períodos de detenção do investidor, mas sim o horizonte de avaliação do mercado, o número de anos de fluxo de caixa esperados necessários para justificar o preço das ações. Enquanto os investidores podem se concentrar indevidamente em metas de curto prazo e deter ações por um tempo relativamente curto, os preços das ações refletem a visão longa do mercado. Estudos sugerem que são necessários mais de 10 anos de fluxo de caixa gerador de valor para justificar os preços das ações da maioria das empresas. Portanto, a responsabilidade da administração é entregar esses fluxos, ou seja, buscar a maximização do valor a longo prazo, independentemente da combinação de acionistas de alto e baixo volume de negócios. E ninguém poderia razoavelmente argumentar que a ausência de acionistas de longo prazo dá à gestão a licença para maximizar o desempenho a curto prazo e o risco de pôr em risco o futuro da empresa. O cenário competitivo, não a lista de acionistas, é que deve moldar as estratégias de negócios. Então, o que
empresa tem que fazer se quiser seriamente criar valor? Irei listar aqui 7 princípios básicos de governança para a criação de valor, que, coletivamente, ajudarão qualquer empresa com um modelo de negócio sólido e bem executado a perceber melhor o seu potencial de criação e valor para os acionistas. Princípio 1. Não gerencie ganhos, nem forneça orientação sobre ganhos. O que há de tão ruim em se concentrar nos ganhos? Em primeiro lugar, a linha do lucro não se aproxima nem do valor de uma empresa, nem a sua variação no valor durante o período do exercício. Em segundo lugar, as organizações comprometem o valor quando investem a taxas abaixo do custo de capital, excesso de investimento, ou renunciam ao investimento em oportunidades de criação de valor, que é o subinvestimento, na tentativa de impulsionar os lucros de curto prazo. E em terceiro lugar, a prática de relatar ganhos por meio de decisões operacionais destruidoras de valor ou estendendo a contabilidade admissível até o limite. Eventualmente, alcança as empresas. Aqueles que já não conseguem satisfazer as expectativas dos investidores acabam por destruir uma parte substancial, se não todas, do seu valor de mercado. Princípio 2. Tome decisões estratégicas que maximizem o valor esperado, mesmo à custa da redução dos ganhos a curto prazo. Algumas empresas avaliam e comparam decisões estratégicas em termos de impacto estimado nos lucros reportados, quando devem ser mensurados em relação ao valor incremental esperado dos fluxos de caixa futuros. O valor esperado é o valor médio ponderado para um intervalo de cenários plausíveis. Uma análise estratégica sólida pelas unidades operacionais de uma empresa deve produzir respostas informadas a 3 questões. Primeiro, como as estratégias afetam o valor? Segundo, qual estratégia é mais provável de criar o maior valor? E terceiro, para a estratégia selecionada, quão sensível é o valor do cenário mais provável para potenciais mudanças na dinâmica competitiva e pressupostos sobre ciclo de vida tecnológicos, ambiente regulatório e outras variáveis relevantes. No nível corporativo, os executivos também devem abordar 3 questões. Qualquer uma das unidades operacionais tem potencial de criação de valor suficiente para garantir capital adicional? Quais unidades têm potencial limitado e, portanto, devem ser candidatas à reestruturação? E que mistura de investimentos em unidades operacionais provavelmente produzirá um maior valor global? Princípio 3. Faça aquisições que maximizem o valor esperado, mesmo à custa da redução dos ganhos a curto prazo. As empresas normalmente criam a maior parte do seu valor através das operações diárias. Mas uma grande aquisição pode criar ou destruir valor mais rapidamente do que qualquer outra atividade corporativa. Quando há níveis adequados de caixa e níveis de dívida relativamente baixos, as empresas usam cada vez mais fusões e aquisições para melhorar suas posições competitivas. A gestão precisa identificar claramente onde, quando e como pode realizar ganhos de desempenho reais, estimando o valor atual dos fluxos de caixa incrementais resultantes e subtraindo o prêmio de aquisição. Gestores e conselhos orientados para o valor também avaliam cuidadosamente o risco de que sinergias antecipadas podem não se materializar. Eles reconhecem o desafio da integração pós-fusão e a probabilidade de que os concorrentes não fiquem ociosos enquanto a empresa adquirente tenta gerar sinergias às suas custas. Se for financeiramente viável, as empresas adquirentes, confiantes de alcançar sinergias superiores ao prêmio, pagarão em dinheiro para que seus acionistas não tenham de desistir de quaisquer ganhos de fusão previstos aos acionistas das empresas que vendem. Se a gestão é incerta, se o negócio irá gerar sinergias, ele pode proteger suas apostas oferecendo ações. Isso reduz as perdas potenciais para os acionistas da empresa adquirente, diluindo seu interesse de propriedade na empresa no pós-fusão. Princípio 4. Transporte apenas ativos que maximizam o valor. O quarto princípio leva a criação de valor para um novo nível.
porque orienta a escolha do modelo de negócio que as empresas conscientes de valor adotarão. Há duas partes para esse princípio. Primeiro, as empresas orientadas para o valor monitoram regularmente se há compradores dispostos a pagar um prêmio significativo sobre o valor estimado do fluxo de caixa para a empresa por suas unidades de negócio. Tal análise é claramente um campo minado político para as empresas que estão a desempenhar bem projeções ou concorrentes, mas que não são claramente valiosas nas mãos de outros. No entanto, o fracasso em explorar essas oportunidades pode comprometer seriamente o valor dos acionistas. Em segundo lugar, as empresas podem reduzir o capital que empregam e aumentar o valor de duas maneiras: concentrando-se em atividades de alto valor agregado, como pesquisa, design e marketing, onde desfrutam de uma vantagem comparativa, e terceirizando atividades de baixo valor agregado, como manufatura, quando essas atividades podem ser realizadas de forma confiável por outros a menor custo. Princípio 5. Devolva dinheiro aos acionistas quando não houver oportunidade de criação de valor para investir no negócio. Empresas conscientes de valor, com grandes quantidades de excesso de dinheiro e apenas oportunidades de investimento limitadas que criam valor, devolvem o dinheiro aos acionistas através de dividendos e recompra de ações. Isso não só dá aos acionistas a chance de obter melhores retornos em outros lugares, mas também reduz o risco de que a administração usará o excesso de dinheiro para fazer investimentos que destroem valor. Em particular, aquisições mal aconselhadas e mal precificadas. Empresas conscientes de valor recompram ações somente quando as ações da empresa estão sendo negociadas abaixo da melhor estimativa de valor da gerência e não a melhor retorno disponível do investimento no negócio. Quando as ações de uma empresa são caras e não há um bom valor a longo prazo a ser tido ao investir no negócio, pagar dividendos é provavelmente a melhor opção. Princípio 6. Recompense CEOs e outros executivos por fornecer retornos superiores a longo prazo. As companhias precisam de incentivos salariais eficazes em todos os níveis para maximizar o potencial de retornos superiores. As empresas geralmente têm planos de incentivo anuais e de longo prazo, na maioria das vezes de 3 anos, que recompensam os executivos por exceder metas para métricas financeiras, como receita operacional, e às vezes por vencer metas não financeiras também. Além de definir limiares baseados no orçamento para compensação de incentivo, as empresas podem desenvolver padrões para melhoria de desempenho anual, benchmarking entre pares e até mesmo expectativas de desempenho implícitas pelo preço da ação. Esses indicadores devem ser quantificáveis, facilmente comunicados e que os funcionários possam influenciar diretamente e que afetem de forma significativa o valor a longo prazo do negócio. Princípio 7. Fornecer aos investidores informações relevantes para o valor. O princípio final rege as comunicações dos investidores como os relatórios financeiros de uma empresa. Uma melhor divulgação não só oferece um antídoto à obsessão de lucros de curto prazo, mas também serve para diminuir a incerteza dos investidores e, portanto, potencialmente reduzir o custo do capital e aumentar o preço das ações. Conclusão: para a maioria das organizações, o crescimento da criação de valor é um desafio estratégico. E para ter sucesso, as empresas devem ser boas no desenvolvimento de novos negócios potencialmente disruptivos. A maior parte do preço das ações da empresa típica reflete as expectativas para o crescimento dos negócios atuais. Se as empresas atenderem a essas expectativas, os acionistas ganharão apenas um retorno normal. Mas, para oferecer retornos superiores a longo prazo, isso é, aumentar o preço das ações mais rápido do que os preços das ações dos concorrentes, a gestão deve exceder repetidamente as expectativas do mercado para seus negócios atuais ou desenvolver novos negócios que criam valor. Embora a aplicação desses princípios melhore as perspectivas de longo prazo,
Algumas empresas ainda terão problemas se os investidores permanecerem fixados em ganhos de curto prazo, porque, em certas situações, um preço das ações fraco pode realmente afetar o desempenho operacional. O risco é particularmente agudo para empresas como startups de alta tecnologia, que dependem fortemente de um preço das ações saudável para financiar o crescimento e enviar sinais positivos para funcionários, clientes e fornecedores. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!